E é meu convidado Pedro Matos Soares, geofísico. Boa tarde, muito obrigada por estar connosco neste Jornal das 7. Temos ouvido aqui vários especialistas e autoridades também a dizerem que estamos perante, enfim, a pior culminação de sempre. De facto, hoje, uma situação explosiva e muito complicada. Concorda com essa ideia? Sim, concordo. Infelizmente, este ano todos nós ouvimos falar de seca, não é? Estamos num ano ideológico excepcional do ponto de vista do déficit de precipitação e da seca. Todo o inverno, onde nós temos a maior parte da precipitação anualmente, praticamente não choveu, ou choveu muitíssimo pouco, e esta seca, agora com temperaturas elevadas e com vento, digamos que são os ingredientes, infelizmente, que culminam neste cenário de facto explosivo para os riscos de incêndio em Portugal. Quando dizemos que é o pior de sempre, a tendência é para piorar ainda mais. Não é uma questão pontual. Não, Ana, o problema tem vindo assim a agravar-se. Sim, o problema é que esta situação é muitas vezes vista conjunturalmente e não estruturalmente. Não é? O problema dos incêndios, o problema da seca, o problema dos extremos de calor, destes ventos mais elevados, nestas condições já de muita propensão a um risco de incêndio elevado, ou seja, temos as florestas secas devido aos déficits de precipitação, tem vindo todos os anos a acontecer. Não é? Em 2017, que já referimos hoje aqui, tivemos esta mesma situação, ou seja, um ano muito seco, tivemos uma onda de calor e uma onda de calor excepcionalmente cedo no ano, que foi em junho, e depois uma excepcionalmente tarde em outubro, e tivemos aqueles incêndios devastadores em Portugal. Infelizmente, ano após ano, nós ou vamos batendo recordes de temperatura, ou vamos tendo anos mais secos hidrologicamente, ou vamos tendo cumulativamente estes incêndios esmagadores. Está tudo a alterar-se e cada vez para pior. Ana, eu não quero alarmar ninguém, mas é uma realidade. Mas a realidade é que quando nós olhamos para os resultados dos modelos que nos permitem projetar e por isso antecipar o que aí vem, é que esta situação se vai agravar muito rapidamente. Nós na Faculdade de Ciências fazemos as projeções para o clima do século XXI e se eu lhe falo rapidamente. Nós na Faculdade de Ciências fazemos as projeções para o clima do século XXI e se eu lhe falar das projeções para, por exemplo, a frequência de ondas de calor, a sua evolução no século XXI é de facto muito danosa, ou seja, por exemplo, só falando de ondas de calor estamos a falar em, por exemplo, no final do século, a meio do século temos mais 3 ondas de calor do que temos presentemente, por ano, e no final do século 7 ou 8 ondas de calor no interior de Portugal. Isto é, digamos, um clima diferente. Se eu lhe falar de seca, estamos a falar de coisas muitíssimo aceleradas de transformação. Nós normalmente temos cada vez mais extremos. Fenómenos cada vez mais extremos. Se há uma coisa que nós sabemos do aquecimento global é, de facto, o aumento da frequência destes extremos que são altamente perigosos para a nossa sociedade. Deixe-me só lhe dizer isto para completarmos aqui o ciclo de análise. Eu penso que toda a gente percebe se temos déficit de precipitação, temos seca, se temos seca temos a floresta seca, se temos elevadas temperaturas, baixas umidades e vento, temos, digamos, um risco de incêndio muito elevado. Quer dizer que... É por isso que assistimos a incêndios cada vez mais graves, cada vez mais longos no tempo, não é? Claro, e não é só cá, em todo exatamente, lado. é que estes extremos de temperatura depois não ocorrem 1, 2 dias. Por exemplo, nós agora estamos com vários dias, ou seja, estamos com uma onda de calor, ou pelo menos vamos diagnosticar depois dela passar, mas extremos de temperatura dias e dias consecutivos que são muitíssimo propensos a este risco elevado de incêndio. Se nós não é só em Portugal. Não, estamos a falar da bacia do Mediterrâneo todo. Estamos a falar de tudo o que é climas mediterrâneos, seja Califórnia, seja Austrália, seja a África do Sul, são tudo o que diz respeito a países com um clima tipicamente mediterrâneo são dos chamados hotspots do aquecimento global. E este nexo de composição de extremos da seca, ondas de calor e incêndios é, digamos, transversal a todos estes países e outros mais, não é? Nós temos visto incêndios grandes, por exemplo, na Escandinávia, coisa nunca vista. E é é um ciclo de... Infelizmente, nós temos aqui uma retroação. Os incêndios pioram ainda mais as condições e claro. vice-versa, não é? Portanto, é um ciclo. É um ciclo de realimentação sempre nefasto à sociedade, porque se temos mais incêndios, temos mais emissões, se temos mais emissões, temos mais aquecimento, temos mais a ocorrência de extremos. Todo este problema, esta problemática se realimenta negativamente para nós e por isso é que ela tem que ser vista de outra maneira. E nós, ano após ano, temos vindo a acumular atraso em relação à ação que precisamos e à preparação que a sociedade tem que ter para estes eventos. Estamos a falar de mitigação e adaptação. Mas fez muito nestes últimos 5 anos, ou não?
Em termos globais não o podemos dizer. Nós temos bons exemplos na Europa, temos algumas intenções. Em Portugal estamos a fazer uma descarbonização relativamente acelerada para a nossa dimensão e para a nossa capacidade tecnológica, sem dúvida. Mas, Bom, agora esta guerra também não vem ajudar. Não vem ajudar, mas Portugal, de facto, como está há 20 anos que nós falamos disto, não é? Portugal era dos países mais vulneráveis ao aquecimento global. Repare, nós falamos em alterações climáticas em Portugal com preocupação há poucos anos. E todo o sul da Europa e toda a bacia do Mediterrâneo devia ter, em termos geopolíticos, tido uma atitude muito mais, digamos, ativa no contexto europeu de liderar esta questão da ação climática e da descarbonização. Mas é irreversível esta tendência? Nós podemos fazer muita coisa. Vamos a tempo? Não, vamos a tempo de fazer muita coisa. Tudo o que nós possamos fazer em mitigação, não teremos que nos adaptar, ou seja, o impacto será menor. Há muita coisa que podemos fazer. Agora, claro que hoje em dia sentimos já que estamos com um clima em transição acelerada. E temos que preparar a sociedade para o clima que temos agora, não é para o clima que tínhamos há 50 anos atrás. E tudo o que nós estamos a assistir, estes eventos compostos, chama-se isto uma composição de extremos, são de facto, têm que ser abordados de uma maneira diferente aqui em Portugal. Nós não podemos continuar a ter este tipo de floresta que temos, nós não podemos ter, digamos, uma desarticulação nas políticas do nosso território. Nós temos que ter uma visão muito mais genérica e muito mais preparada para a nossa sociedade. E o comportamento das pessoas também tem que ser... É muito importante, claro. A educação, nós sabemos... Os meios são finitos, não há meios que resistam quando as pessoas têm comportamentos menos... Claro, negligentes pelo menos, não vamos falar dos comportamentos criminosos, mas pelo menos negligentes. Claro que nós temos que ter uma questão de mudança de práticas agrícolas, nós temos um problema de desertificação muito forte, não é? Temos uma população rural muito envelhecida, obviamente que não está preparada para estas mudanças, digamos assim, do ponto de vista da ocorrência destes extremos. E que não aprendeu nada com os incêndios de 2017? Eu acho que aprendemos qualquer coisa. Eu acho que era injusto estarmos a pedir a uma população envelhecida que aprendesse muito sobre esta problemática. Eu penso que nós temos que ter aqui uma política de educação e de ação muitíssimo mais criteriosa e mais, digamos, ativa, não é? Não podemos andar aqui a tirar responsabilidades para as pessoas que estão no campo, não é? Eu penso que isso não é nada vantajoso. Não é saudável. Não é nada saudável. Agora, claro que temos que... evitar a negligência, e eu penso que nestes dias houve a mensagem certa por parte do Governo nesse sentido. Mas como vimos, e como estamos a assistir agora, há muito para fazer, senão não estávamos nesta situação, e o que eu desejo é que os próximos dias, apesar do aumento da temperatura, que estes incêndios não continuem a devastar o país. Esperamos todos. Pedro Mota Soares, muito obrigada pela sua análise e pelas suas explicações neste jornal. Uma boa tarde, obrigado.